capítulo de hoje, então, que nós vamos estudar é o capítulo 30 do livro Os Mensageiros. E o capítulo se chama Em Palestra Afetuosa. O capítulo anterior, vocês se lembram que eles estão, né, naquele evento noturno, até começou tudo isso falando sobre a vida social, que existe também no plano espiritual. Nada mais natural, né? Porque se nós somos imortais, nós temos e continuamos tendo as mesmas necessidades de se reunir, de encontrar com amigos, com pessoas que nos estimulem, que troquemos ideias, experiências. Então, tudo isso está acontecendo nesse ambiente, onde, nesse momento, o André Luiz e o Vicente estão conversando com aquelas duas jovens, né? A Cecília e a Aldonina. Elas são companheiras, uma delas é filha do Bacelar, né? Do casal Bacelar, e a outra foi sobrinha na última encarnação. E então é a sequência dessa conversa. No capítulo anterior, a gente ficou sabendo que a própria Cecília, ela estava se esforçando, trabalhando para poder merecer um dia visitar o nosso lar. Então, mostrando para a gente que o nosso lar é uma colônia espiritual que não é acessível a todos. A gente sabe que não é a colônia espiritual mais elevada no plano espiritual, mas também não é das mais inferiores. E a Cecília está se esforçando para um dia conseguir visitar lá para aprender, como se fosse uma visita a uma cidade mais avançada, mais evoluída em uma série de coisas e que as pessoas têm o desejo de poder ir lá. Só que no mundo espiritual não funciona só pelo simples fato de querer. Você tem que ter sintonia de vibração, merecimento, porque senão você não consegue acessar. É uma questão simplesmente de vibração mesmo, né? Então, se você não está naquela faixa vibratória, você não consegue alcançar. E ela está se esforçando para isso. E aqui, então, é que nós vamos dar sequência a esse capítulo. Então, André Luiz começa descrevendo aqui no capítulo. Voltávamos-nos em conversação amiga para as belezas de nosso lar quando Aldonina interveio, acrescentando. Então, eles estavam falando lá, né? Ela, inclusive, falando, a Cecília falando que nosso lar era realmente um local privilegiado, que eles deveriam agradecer ou reconhecer que eles vivem num lugar privilegiado. Até os sofredores que lá vivem são diferentes dos sofredores que estão ali naquela zona mais baixa do umbral onde eles estão visitando. E eles estavam conversando com a Cecília, é quando então a Aldonina, que é a prima dela, interveio. Então entrou na conversa falando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempos a tempos. Quer dizer, existe um intercâmbio, existe uma necessidade de eles que moram ali no plano mais baixo irem até o nosso lar com uma certa frequência, ou simplesmente por visita, mas eu acredito que seja principalmente para poder aprender. É como se fosse um estágio em cidades, em planos mais avançados, onde eles aprendem, pegam recursos e acabam voltando para poder também progredir ou trazer alguma melhora para o ambiente onde eles vivem. E é o que a Aldonina está falando. Alguns membros da família deles fazem isso com frequência, visitam o nosso lar com frequência e voltam ali para o Campo da Paz, que é a colônia ali onde eles vivem. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Então, o Ministério do Esclarecimento já é um dos ministérios que a gente sabe que existe no nosso lar. Mas olha que informação curiosa e importante para agora a gente já prestar atenção aqui. Então ela falou que a nossa irmã Isaura, então conhecida ou familiar ou simplesmente irmã, fala irmã como sendo irmã em humanidade, né? Mas ela se casou em Campo da Paz há 3 anos. Então, se a gente está lendo um livro normal, né, que não está relatando uma história no plano espiritual, tudo bem. A gente está acostumado a pessoas que se conhecem e se casam. Agora, essa notícia está falando que existiu um casamento lá, no plano espiritual.
Há 3 anos, a Isaura se casou com o esposo que atualmente vive lá no nosso lar. E então ela também está morando com ele no nosso lar. Mas o casamento foi no campo da paz. Então, olha como abre uma série de interrogação para a gente, essa informação que o André Luiz traz para a gente. E aí, elas mesmas perceberam que a informação despertou uma certa curiosidade, tanto no André Luiz quanto no Vicente. E aí, ó, percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu. Morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Então, olha que coisa, né? Interessante. Realmente a gente acha que depois que a vida aqui na Terra acaba, então a gente casou ou não casou, foi feliz no casamento ou não foi, teve uma série de vivências e que tudo se interrompe depois que a gente parte daqui. Então, para o lado de lá, a gente estava acostumado a pensar que é um negócio eterno e sem nenhum tipo de modificação. E não é a realidade, nós sabemos, não faz sentido isso, né? Nós estamos aqui na Terra para continuar cada vez mais progredindo. Quando a gente morre e desencarna, nós não damos grandes saltos, a gente continua com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas vibrações, positivas ou negativas. E a gente continua trabalhando e estudando para progressão. E então, olha o que está falando aqui, né? O rapaz que se casou com a Isaura, ele morava em Campo da Paz, mas foi chamado para trabalhar no nosso lar. Provavelmente porque ele já tinha também adquirido condições, evoluiu para poder ir trabalhar num ambiente diferente, diferenciado, mais evoluído, que seria o nosso lar com comparação ao Campo da Paz. Mas ele morando lá, depois voltou e buscou a noiva. Então eles nunca tinham provavelmente se casado aqui na Terra, porque se tivessem, eles dariam uma sequência, como a gente viu em inúmeros casos, de casais que morrem, desencarnam e do lado de lá se reencontram e continuam a família. E nós vimos também que acontecem, às vezes, diferente disso. Os casais se separam do lado de lá, porque por inúmeros fatores, da mesma maneira que aqui na Terra também. Mas nesse caso, o rapaz foi trabalhar no nosso lar, ela ficou e depois ele voltou para buscar a noiva. E se casaram no plano espiritual e hoje vivem um casamento que foi concluído, consumado lá. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou: Tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, desde que regressei dos círculos terrenos. Então, aqui, ó, esse assunto que nós estamos já discutindo, essa questão das relações afetivas, das uniões do lado de lá, é o que o Vicente está falando. Agora você tocou num assunto que sempre me despertou uma admiração, uma curiosidade, desde que ele partiu da Terra. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Então, exatamente o que o que eu estou falando aqui agora, que nós podemos até discutir esse assunto, mas do mesmo jeito que o Vicente acaba de afirmar, falou assim, eu nunca, apesar dele estar lá, ele falou assim, eu nunca imaginei que depois do desencarne pudessem acontecer casamentos aqui do lado de cá, depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades desta natureza em nosso lar, quer dizer, o Vicente já tinha presenciado algum casamento que aconteceu lá no nosso lar. Então, quando ele presenciou pela primeira vez algo nesse sentido, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Então, tá tudo muito claro para vocês aqui? Eu acho que não tem dúvida, né? O que o André Luiz está nos contando aqui nesse livro enfatizando, inclusive, é isso, que não existe nada engessado que aconteça aqui na Terra que não possa ainda ser alcançado, concluído,
conquistado do lado de lá. E aí, então, se por vocês tudo bem, eu vou seguindo. Mas aí, então, a Cecília, né? Aquela que estava conversando no capítulo anterior, Cecília vivaz acentuou sorrindo. Então, ela comentou ali o que o Vicente fez essa observação. Isto se deu também conosco. Quer dizer, o fato de o Vicente estar surpreso, ou ter ficado surpreso do lado de lá, também não foi diferente com relação à própria Cecília. Oi, Fabiana, vocês estão entrando agora, eu já estou na sequência aí, depois se vocês quiserem, vocês pegam o começo do capítulo. Mas o que está Tranquilo. falando, Fabiana, resumidamente, não sei se você leu o capítulo, é o fato de, no plano espiritual, também acontecerem casamentos. Então, a união de dois seres que se amam e ela também acontece do lado de lá, mesmo que aqui encarnados eles ainda não tivessem conseguido alcançado isso. E a Cecília está falando justamente isso. Isso também se deu conosco, que o Vicente falou que ele ficou estupefacto, né, com relação a essa novidade. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Então, ela já está até explicando por que a gente costuma ter tanta dificuldade de entender isso, né? Porque, e ela está falando, encarnados, nós estamos acostumados a pensar de maneira extremamente exclusivista, né? Então é só eu ou é só para mim, aquilo que vai acontecer ou aquela pessoa, ela pertence a mim ou pertence a outra pessoa e depois que se casaram, é como fala, né, quando a gente tem um casamento aqui na Terra, né? Até que a morte os separe. A gente pode, assim, caminhar uma discussão longa com relação a isso, né? Porque é como eu falei, não quer dizer que depois da morte os casais que se amam se separam, mas é que a morte, o desencarne, separa temporariamente aqueles que estão aqui na Terra. Então, alguém foi casado, o cônjuge, ou o homem ou a mulher, partiram primeiro, então a morte separou esses dois, mas separou temporariamente. Se aquilo que liga eles é aquele amor realmente sublime, e eles têm projetos e têm ainda o proveito que eles continuem juntos, ligados do lado de lá, e se eles também ainda estão em sintonias equivalentes, eles continuam do lado de lá. Então a morte, na verdade, também não separa dessa maneira que a gente está imaginando. Mas ao mesmo tempo, ela não une eternamente duas pessoas que se ligaram, por exemplo, por uma encarnação, por alguma necessidade, mas que depois do lado de lá pode ser que se encontrem com espíritos que são mais afins, mais próximos, né, que eles, as almas mais afins. E elas podem se reencontrar e apesar de uma encarnação de maneira diferente, eles podem concluir essa união do lado de lá. Então é isso que está querendo dizer. Às vezes a gente tem dificuldade de entender o porquê que isso está acontecendo, mas faz todo sentido. Se nós somos espíritos eternos, imortais, e se nós vivemos inúmeras experiências, nós muito provavelmente estaremos casados com mais de uma pessoa em encarnações diferentes. E todas são as almas mais afins? Não, não necessariamente. Do lado de lá, os espíritos cada vez mais evoluídos, nós sabemos que não tem necessidade de união conjugal como a gente está acostumado. Mas isso são casos e casos. Mas nos casos em que as almas são mais próximas ou se sintonizam melhor, elas podem se reunir do lado de lá depois que tudo isso passe. Então é isso que a Cecília está falando. É forçoso reconhecer, né? Porque nós temos ainda uma mentalidade muito exclusivista, muito egoísta.
no plano carnal. E muitos ainda continuam depois do desencarne, a gente sabe disso. Por quê? Se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? Então, por que não poderia acontecer um casamento no plano espiritual, se é como ela faz essa comparação? Se aqui na Terra a união entre dois seres que se amam é uma das coisas mais belas que existem aqui, imagina do lado de lá, onde muito do materialismo, das inferioridades, acabam conseguindo ser deixadas para trás. Então, por que não existiriam essas uniões, esses eventos, né, matrimoniais que unam, que aproximam essas almas mais gêmeas, as almas gêmeas ou almas mais próximas, né? E além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. Então, nós temos que ter isso em mente. Apesar de nós estarmos acostumados aqui com uma série de injustiças, de erros, nós não podemos esquecer que nós somos regidos pela lei divina. Então, não existe como nós fugirmos disso que é a lei que nos quer bem, que nos quer feliz, que nos quer cada vez mais evoluído, cada vez melhores. Então, nós temos que considerar isso. Então, se muitos foram infelizes aqui na Terra e se conquistaram merecimento e avançaram, do lado de lá eles vão ser felizes, porque as leis são sábias e justas para aqueles que cumpriram com os seus deveres, que lutaram contra as suas inferioridades, conseguiram conquistar um degrau acima, né, na evolução que todos nós aqui estamos submetidos. A mesma coisa para todo mundo aqui encarnado na Terra. Então foi isso que a Cecília disse aqui, fazendo essa observação com relação ao fato de existir casamento do lado de lá. Tudo bem até agora? Tranquilo? E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Então, olha isso, né? Quem falou isso daqui provavelmente foi o próprio Vicente, né? Porque eram os quatro conversando, o André Luiz, o Vicente e as duas, né? A Aldonina e a Cecília. Então, o Vicente já presenciou e já, inclusive, agora está relatando como são felizes aqueles que se unem do lado de lá. Porque aqui a gente sabe que ainda a questão do casamento ela é envolvida com uma série de questões. No livro, não me lembro em qual livro do Allan Kardec, mas tem uma palestra do Jorge Elahá que fala sobre o casamento que é muito interessante. Que fala sobre as uniões que acontecem aqui na Terra, elas nem todas são de almas gêmeas, ou na verdade a grande maioria não é. Muitas delas são aproximação de espíritos que estão em processo de resgate, de uma série de quitação de débitos do passado. Alguns são casamentos que um está como missionário ou como auxiliar de uma pessoa que está precisando avançar. Então, não existe regra, mas a questão é que aqui na Terra, muitos dos casamentos não são extremamente felizes e nós sabemos disso. E porque hoje a maioria das pessoas acabam indo para a parte da intolerância, das dificuldades, muitos casamentos se desfazem por endurecimento mesmo de uma das partes ou ambas as partes, acabam se desfazendo, mas coisas que eram muitas vezes planejadas no plano espiritual para que aquilo se desenvolvesse de maneira ao progresso das duas almas ali envolvidas. Mas no plano espiritual não é bem assim. No plano espiritual já está para trás uma série desses fatores que nós aqui estamos submetidos, os encarnados que vieram para aprender, para quitar dívidas, né? Então, na maioria dos casos, nós ainda estamos vivenciando situações como essa. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui esta aventura,
é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Então, aqueles que conseguem realmente essa bênção do lado de lá, essa oportunidade de se ligar a uma alma querida, são aqueles que amaram de fato, de verdade na terra, não o amor que nós muitas vezes também estamos acostumados a falar. É muito fácil falar de amor de uma maneira distorcida, egoísta, como acontece aqui na terra. Mas aqueles que se ligam do lado de lá são aqueles que amaram na essência, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Os mais nobres, não é qualquer impulso. É difícil talvez a gente entender na íntegra tudo isso, porque nós ainda somos carregados de uma série de dificuldades, de imperfeições, né? Mas ela ainda segue falando: para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Então, são poucos que amam e conseguem amar com alma. Porque são esses que entendem e que vivem um amor que não morre. É um amor que segue, além dessa experiência que nós temos aqui. Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso. Então, o André Luiz, que estava só ouvindo até agora, mas ele, quando ouviu falar da questão da Isaura, ele ficou com uma dúvida. E que agora ele estava perguntando, curioso ali para elas, né? Continuem falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela transferindo-se para lá definitivamente? Então, olha isso, né? A dúvida do André Luiz faz todo sentido. Porque se no começo do capítulo eu falei que não são todos que têm o direito de visitar o nosso lar, quem diria morar no nosso lar? Porque nós já não falamos que é uma questão de sintonia, de vibração, de evolução, de aprimoramento espiritual. Então a Cecília está trabalhando para poder adquirir o direito de visitar, ir lá e voltar. E como é que a Isaura, então, se casou e mudou para lá? Será que ela evoluiu a esse ponto, né? É o que o André Luiz está questionando. Porque a dúvida que ficou é essa, ele já entende que não é o simples querer. Não é só porque ela ama aquele, o irmão lá que hoje é o marido dela, o esposo dela, não é só por amar ele que ela tem o direito de morar lá. Cecília sorriu e retrucou. Isto é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior à dele. Então, aqui, mais uma vez, deixando claro isso. Isso daqui é uma questão da lei de impossibilidade de acontecer que um espírito que não tenha condições habitar um plano superior. Então, a Isaura, tanto é que o noivo dela foi convocado a trabalhar no nosso lar e ela não foi junto. Então ela não poderia ir atrás dele, porque ela estava em situação inferior à dele na questão evolutiva, na questão espiritual. Mas Antônio, então, o Antônio, que então é o marido da Isaura, como superior, poderia descer e buscá-lo. Então, o espírito, por conta própria, ele não consegue alcançar planos superiores porque ele não tem condições espirituais para isso. Mas alguém mais evoluído consegue descer e buscar ela. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. Então, apesar do no capítulo aqui parecer algo muito sucinto, muito simples, não é. Não
entendam mal, porque assim, parece que, então só porque o Antônio está mais evoluído e quer ela lá, ele pode buscar e levar ela? Não, ele tem condições de fazer esse movimento, mas só vai acontecer também se ela cumprir determinadas exigências que faz com que ela avance. Da mesma maneira que a mãe do André Luiz morava num plano muito mais elevado que o nosso lar, o André Luiz até foi visitá-la porque ela veio trazer ele naquela noite, mas ele não podia continuar lá, porque ele ainda não tinha adquirido essas condições, né, de avanço ou de eliminar uma série de coisas que ele ainda tinha de inferioridade. E é então aqui o que a Cecília também está explicando para a gente. O Antônio, sim, estava mais evoluído, poderia voltar para visitar ela quantas vezes fossem necessárias. É o mesmo caso da Ismália. Vocês lembram que a Ismália, ela mora num plano muito superior ao do Alfredo. O Alfredo trabalha ali no Campo da Paz e ela vem visitar ele com frequência, mas ele ainda também não tem condições de morar lá. Mas nesse caso, nós não conseguimos graduar exatamente ponto que está a Isaura e o Antônio. Por que, que ela pôde? O fato é que a espiritualidade está falando para a gente que para ela conseguir isso que ela gostaria muito, que seria um sonho, a realização de morar com ele no nosso lar, ela teve que ser preparada e ela teve que cumprir algumas exigências. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade. Quer dizer, o noivo, por ser mais evoluído, ele conseguiria pegar ela e levar. Mas espírito evoluído não faz isso. Porque sabe que não vai beneficiar alguém sem o devido merecimento, porque senão aquilo não é algo conquistado e não vai perdurar. Então, desde que recebesse o devido consentimento, por quanto obtiver a permissão das autoridades do nosso lar, ele poderia ter pego ela e levado. Ele teve autorização. Mas um dos chefes do serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos. Então vocês veem que parece que a coisa é simples e não é tão simples assim. Ela iria conquistar, mas ela teria que então se preparar. Da mesma maneira que quando nós vamos fazer, vamos pegar um exemplo. Se nós pretendemos nos formar, nos graduar numa determinada profissão, vamos supor para auxiliar alguém na área da enfermagem. Não é porque eu quero ser enfermeiro que eu vou simplesmente começar a tratar as pessoas como um enfermeiro. Eu vou ter que resolver fazer um curso. Eu vou ter que me preparar. Então eu vou passar um período fazendo estudos, esforços, práticas para conseguir adquirir condições de um dia ser enfermeiro, ou de um dia ser um médico, ou de um dia ser um engenheiro, ou um psicólogo, seja lá o que for. A gente se prepara para poder executar determinadas coisas. E a mesma coisa na questão da Isaura. Mas olha isso, 6 anos sucessivos ela se preparou para poder conquistar o direito de se casar com o Antônio e aí sim morar no nosso lar. Antes da partida definitiva, então antes de ir para lá definitivamente. Acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Olha que lindo isso, né? Porque a gente fala de enxoval, né, para casamento e está preocupado com o que tem de material, né? O que, que você tem aqui? O faqueiro, é a batedeira, é o forno, é as roupas de cama, é tudo. É o enxoval do casamento, né? Mas do lado de lá, para duas almas se aproximarem e viverem juntas, é esse enxoval dos sentimentos que tem que estar sintonizados, que tem que estar devidamente, né, alinhados para que aconteça de maneira harmônica e bela, como eles descrevem do lado de lá, como o próprio Vicente falou. Como é lindo
ou como é feliz o relacionamento entre almas, irmãs que se juntam aqui desse lado. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Então, olha isso. Olha para isso, já tem também aqui uma informação que mostra para a gente, porque a gente costuma generalizar as coisas, né? Então, então é assim que funciona, vai ser igual para todos os casos. Não é. Cada caso, cada exemplo que a gente lê, né, em todos esses livros do André Luiz, ele mostra situações parecidas, mas com pequenas diferenças. Então, olha isso. A Isaura, olha como ele descreve ela, que foi sempre muito prudente. Então, apesar dela ainda estar em condições inferiores ao Antônio, ela era uma pessoa extremamente, provavelmente, disciplinada, prudente e humilde, porque ela aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia. Então, ela entendeu que era necessário que ela cumprisse isso para que ela pudesse, então, conquistar aquilo que ela queria. Eu estou falando isso porque a gente fala com muita frequência, né, que parece que é coincidência, mas não é. Porque o estudo hoje das 9 do nosso lar vai falar a história de uma outra pessoa que precisava também trabalhar durante um tempo, mas essa pessoa logo de cara não aceitou. Ela achou que era uma exigência muito severa para ela. Então, o espírito tem o direito de aceitar ou não aquilo que está sendo imposto, e aquilo vai acelerar ou não o processo que ela tem para avançar. E cada um de nós temos endurecimentos ou dificuldades e imperfeições muito distintas. Então, não existe regra. O tempo que isso leva ou qual tipo de exigência para cada um de nós é diferente, dependendo de que tipo de conquista a gente precisa alcançar do lado de lá. Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Então, André Luiz estava surpreso com tudo aquilo que ele estava ouvindo, né? Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina, honrada, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Então, olha aqui, ó, se a Cecília ainda não tinha conseguido ir visitar o nosso lar, a Aldonina sim. Ela já foi, inclusive já foi visitar o casal, a Isaura e o Antônio. E por quê? Porque ela também tinha conquistado o direito, porque ela tinha, como ela falou, eu ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Então, porque ela realmente avançou nessas duas virtudes, ela conseguiu o direito e ela foi já uma vez visitar então esses dois. Estive em Mas, nosso. Oi. por exemplo, a Aldonina conseguiu ir visitá-la lá no nosso lar. Mas aonde que ela estava? A Aldonina, ela vive no Campo da Paz. Ah, então tem o Campo da Paz para depois ir e Isso. são as esferas. São as Tá. esferas. Todos eles que estão aqui, Estela, todos eles residem no Campo da Paz. Tanto o Vicente, quanto os trabalhadores do palácio, ali do castelo, quanto os bacelar. Porque assim, ó, pela descrição que é feita no livro, eu entendo que o Campo da Paz é uma colônia espiritual grande e que tem alguns postos de socorro. O castelo onde eles estão ali é um dos postos de socorro dentro desse local umbral. Mas todos têm um ambiente em que eles vivem que é melhor do que o próprio umbral, apesar de eles estarem situados no umbral. Então a Aldonina, a Cecília e tudo mais, eles vivem ali. A Cecília quer ir visitar, mas ela vai voltar, porque ela ainda tem coisa para aprender ou para trabalhar de função ali. E a mesma coisa aconteceu com a Aldonina. Ela também morava no Campo da Paz, junto com os bacelar, porque falou lá no outro capítulo, né, que ela, por afinidade, se juntou aos familiares. E aí agora ela foi visitar, mas ela volta, porque ela ainda tem
alguma coisa a cumprir ou a aprender. E aí, Ô, então... Marco, desculpa, só o fato da Antônia, né, que se casou, isso é um pouco também relacionado com o ponto que você já tinha trazido, de que pessoas que estão, almas que estão em estados mais evoluídos, elas podem ceder para trazer outras, enfim, precisa de autorização, mas como aconteceu com o André Luiz, com a mãe dele Exatamente, intercedendo por Léo. ele também, né? Exatamente. Ele É a não mesma questão. tinha todo o merecimento, mas a mãe podia intervir por ele. E, o- e, o, Entendi. e, o- e o Antônio, né? O Antônio e a Isaura é a mesma coisa. Ele pôde interceder por ela e ele consegue, na verdade, colocar um programa de trabalho, de aprendizado, para que ela pudesse chegar a conquistar esse direito. Então a Aldonina foi visitar eles, né? E falou: estive em nosso lar durante uma quinzena. Inesquecível para mim. Então ela passou 15 dias ali e fala que foi inesquecível para ela. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, ó, no nosso lar a gente tem descrição desse Bosque das Águas. Esse outro, ó, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, a gente não tem. Mas são diversos locais que existem no nosso lar, que a gente não conhece tudo só pelo livro que a gente tem. Mas é justamente o que a Aldonina fala. Os 15 dias que ela passou lá foram sublimes, mas ela reconhece ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Então o que ela está falando é isso, que a cidade é muito maior do que o que a gente tem em relato pelos livros aqui do André Luiz. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Então ela tem esperança de um dia voltar para lá, porque é como nós falamos agora também no capítulo, é da lei divina. Para todos aqueles que trabalham, servem no caminho do bem, não tem como não ser recompensado pelas leis divinas. Então é natural, nós podemos estar sofrendo agora, mas no caminho certo existirá com certeza um dia a conquista ou o prêmio daquilo que nós um dia gostaríamos de viver, né? Que é mais felicidade, mais paz, mais amor, uma série de coisas, que é o que nós estamos aqui lutando para conquistar. E aí segue, admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado. Mas não têm vocês em Campo da Paz instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Então olha aqui, Estela, tá vendo que ele está falando, ó, vocês não têm lá no Campo da Paz, quer dizer, na cidade, na colônia espiritual mesmo, não nos locais mais afastados ali como eles estão. Mas vocês não têm lá locais mais belos, mais sublimes, como você está descrevendo, que é o nosso lugar lá no nosso lar? E aí a Cecília responde, né? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Quer dizer, ela estava concordando porque ela sabe que ela tem que ter a gratidão, mas não é igual ao nosso lar. Se fosse uma pessoa que só observa o lado negativo das coisas, fala assim: ah, não, aqui é tudo coisa ruim, é ambiente só de sofrimento, nós estamos no meio do umbral, lá é que é bom. Não, ela sabe reconhecer o lado que, dentro do nível onde eles moram, já é digno de gratidão, né? Então ela falou, não querendo ser ingrata, né, às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. Quer dizer, lembrando que a área onde eles vivem é difícil. É a área mais densa, mais pesada ali do umbral. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Quer dizer, tem coisa ruim? Tem, e já descrevemos isso inúmeras vezes nos capítulos passados. Aliás, o que esse livro mais está falando desde que eles começaram a viagem é isso.
o quão denso, quão difícil é o ambiente ali onde eles estão passando. Mas ela não deixa de reconhecer o lado positivo do que existe lá também. Nossa cidade não possui ministérios da união divina e nem da elevação, que são os dois ministérios no nosso lar que trazem vibrações e influências de planos mais altos. Ali no campo da paz, eles não têm esse tipo de proximidade com os planos mais elevados. O plano mais elevado que eles têm é o próprio nosso lar. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Então, para eles é mais difícil chegar o auxílio ou as vibrações mais benéficas, né, e mais salutares. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Então, a luta é mais árdua. Eles precisam se esforçar mais para conseguir manter um certo nível, né, satisfatório de vibração. Além disso, temos o problema de finalidade. Quer dizer, além de toda essa questão da vibração, da proximidade com a crosta, da distância com os planos mais elevados, ela está falando, aonde eles moram, a colônia ali, tem um fim. A finalidade daquela colônia é outra. No nosso lar, muito é para estudo, para aquisição de conhecimentos mais elevados. Agora, ali não, dado o próprio nome do local onde eles estão, é um posto de socorro. Então é um local onde se funciona como se a gente comparasse aqui na nossa cidade, é um pronto-socorro. É o lugar onde procuram os doentes. Oi, Estela? Aconteceu alguma Ó, coisa? Ah, então, o ensinamento do evangelho, ele é mais difícil no encarnado ou no desencarnado? Estela, Ou é tudo igual? depende. Então, é que no encarnado nós temos uma série de vendas, né? A gente Sim, não tem nada às claras da realidade, mas um espírito endurecido ou cristalizado num tipo de pensamento, de vibração, ele às vezes se torna inacessível aos ensinamentos do Evangelho enquanto ele não cansar de sofrer. E nós, os encarnados, é a mesma coisa, mas pelo que o livro também vem descrevendo, eles falam, né? É muito difícil ajudar um encarnado. Porque isso nós falamos nos outros capítulos. Porque nós temos a materialidade, então é uma luta. O Evangelho vem falar de espiritualidade. E nós temos a materialidade que, na verdade, acaba potencializando as sensações para que a gente se movimente. A gente tem que lutar para comer. A gente tem que lutar para sobreviver. O corpo faz isso com a gente. No mundo espiritual, se sim, eu quiser ficar fazendo nada o tempo inteiro, não muda muito. Aqui não. Isso é como se fosse um espeto, né? Atrás da gente, fala assim, ó, avança, anda, se mexe. Porque se você não trabalhar, nem que seja para satisfazer suas necessidades materiais, você vai sofrer. Então isso é um estímulo. Mas a gente sim. é vendado. Então eu acho que os princípios do evangelho, eles são difíceis de ser assimilados nos dois planos. Mas no plano espiritual eu acho que fica mais claro. Algumas situações ficam mais claras. Aqui não, a gente tem muita coisa ainda escondida, a nossa compreensão. Sim. E aí, então, daí falando então, que tem a questão da finalidade do local lá onde eles vivem. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam. O esforço por todos os lados. Então, se a gente fosse comparar numa cidade normal, o plano espiritual, a gente compararia ali o local onde eles vivem como um pronto-socorro. O nosso lar, mais como uma universidade. Um local onde você aprende. Tem a área mais de atendimento mais inferior? Tem, mas já são outras finalidades da região ali do nosso lar. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança,
a postos de socorro como este. Então, olha isso aqui, ó, reforçando aquilo que a gente falou também ali, Estela. O Campo da Paz é uma grande colônia, mas de 10 em 10 quilômetros, como se fosse na área rural. Existem postos de socorro, como esse que eles estão ali passando, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. Então é o local onde eles prestam socorro aos irmãos, né? E estão vigiando o tempo todo com relação à limitação do mal que acontece ali, as investidas. Porque se o mal é muito evidente aqui na nossa terra, imaginem lá no umbral, né? Que a maioria das almas que desencarnam e são perversas, elas vão para aquela região. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha, com a paz de Jesus. Olha isso, né? Que legal essa comparação que eles fazem, porque toda vez que a gente fala campo de batalha, a gente associa a violência, né? A imposição da força e tudo mais. A gente também leu nos capítulos anteriores a defesa contra o mal. Como que eles se defendem do mal lá, né? Colocando limites, barreiras magnéticas. Os dardos são como se fosse um choque magnético também. Mas eles não querem usar a violência, eles querem limitar a ação do mal só. Então eles estão ali como se fosse comparado a um campo de batalha, estão no meio de uma guerra, mas com a paz de Jesus. Então o intuito não é prejudicar, não é matar, não é acabar com o inimigo. O intuito é limitar o mal do inimigo e ajudar, amando, sempre levando de alguma maneira ajuda, benefício. Então, é essa a descrição que me chamou a atenção quando eu li isso daqui, né? Do que eles fazem ali. Porque eles são almas boas, tentando se aprimorar nesse trabalho tão difícil, mas buscando sempre a compreensão evangélica, né, dentro da paz que Jesus trouxe para nós. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. E ela mesma fala, né? Nenhuma imagem define tão bem o que é o local deles lá como isso, né? Um campo de batalha com a paz de Jesus. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. Então, olha isso, né? A força, a energia que eles acabam desenvolvendo ali vem de algo além do que eles podem compreender. O trabalho é rigoroso, é o tempo todo trabalho árduo, mas eles, por trabalharem em nome de Jesus e nas diretrizes, né, das leis divinas, eles têm uma paz, uma tranquilidade interna, que é a paz e a tranquilidade que todo verdadeiro cristão que está avançando começa a sentir. O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Então, o André Luiz perguntou, tudo que vocês estão falando aí de trabalho, ele acontece só na cidade ali, né? Não, ela responde, o trabalho é multiforme. Eu e a Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto aos recém-encarnados. Então, quem são os recém-encarnados, né? Toda criancinha. Todo ser que acaba de vir numa maternidade são seres recém-encarnados que têm uma atenção especial de alguns no plano espiritual. Além, não estou falando aqui dos mentores, né? Do anjo da guarda, daqueles que acompanham. Estou falando de equipes especializadas em amparar, em sustentar, em direcionar esses primeiros passos que são difíceis na vida de toda a família. Se a gente analisa isso e entende de verdade, fica fácil, porque assim, a gente fala assim, como é difícil cuidar de um serzinho tão frágil que nasce, e tem serzinho que nasce embaixo da ponte, tem serzinho que nasce em favela, em condições muito piores do que a que nós nascemos.
E como é que eles conseguem, né? Então, isso mostra, existe um amparo do plano espiritual muito grande. Está além de tudo que a gente entende. A gente um dia vai entender, né? Mas aqui é só uma pontinha nos mostrando. E é justamente o que elas fazem. A Cecília e a Aldonina, por exemplo, elas têm o trabalho diretamente com esses recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos da existência carnal. Isso também mostra para a gente, porque existem outros livros do Allan Kardec e tudo mais, que falam que a criança até os 7 anos de idade, ela tem inclusive uma, um campo de intercâmbio com a espiritualidade muito maior. É por isso que é muito comum crianças que conversam, que vêm, que falam com amigos imaginários, que não são imaginários, e que depois, quando crescem, isso não acontece mais. É exatamente isso. É a fase onde é necessário uma intervenção mais direta da espiritualidade para auxiliar até que essa criança firme nessa encarnação e depois siga. É claro que, salvo os casos de crianças que vêm com resgates, que vêm com uma série de coisas que acabam interrompendo ou acontecendo os acidentes, as doenças. Não é por descuido da espiritualidade, é porque aquelas crianças passaram por problemas em existências passadas que exigem esse resgate ou que elas passem por isso para que elas consigam avançar depois numa nova encarnação. Então, aqui explicando mais uma vez isso, essa questão dos 7 anos, né? O porquê que algumas crianças têm essa sensibilidade muito aflorada nessa fase. E talvez porque lê-se em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Quer dizer, o André Luiz e o Vicente estavam pensando, né, imaginando, nossa, é muita coisa para fazer, porque imagina encarnado uma criança ali, outra lá, como que eles se deslocam? E a Cecília está explicando. Eles têm um treinamento grande já na questão da volitação. A volitação, Adriana, não sei se você já viu em algum capítulo anterior ou no livro, é a capacidade deles se deslocarem sem precisar caminhar. O ser, quanto mais materializado, mesmo desencarnado, precisa às vezes continuar andando, caminhando. Mas os mais evoluídos, eles já conseguem se deslocar como se fosse voando. É o que é chamado volitação, ali no plano espiritual. E eles, então... Mas você consegue estar no mesmo em vários locais ao mesmo tempo? Então, ao mesmo tempo, isso já é capacidade para espíritos muito mais evoluídos. Para elas, por exemplo, não. A gente vê em outros livros, em outros relatos, que o ser, por exemplo, existe a história de um encarnado que se chama Eurípides Barçanufo, que ele tinha a capacidade mediúnica de bicorporiedade. Ele podia estar ao mesmo tempo em 2 locais. Tem descrições de dias em que ele estava dando aula para as crianças lá em Sacramento, né, em Minas Gerais, e ao mesmo tempo fazendo parto de uma pessoa que pediu socorro para ele, e espiritualmente ele acabou entrando em transe e ajudando essa pessoa e depois voltando ali para o corpo. Então, para alguns espíritos muito mais evoluídos, sim, mas para a maioria, não. Isso é coisa bem mais adiantada. Agora, o deslocamento, sim. Quanto mais a gente evolui, mais a gente consegue encurtar distâncias com essa capacidade de movimentação. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Tá vendo? Isso aí facilita para que eles economizem tempo, ganhando, né, eficiência com o que eles precisam fazer. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Então, elas não têm, inclusive, autorização de ir trabalhar sozinhas, só os mais elevados.
Elas fazem um grupo, um conjunto, talvez as duas juntas ou um grupo maior, isso não está descrito. Quanto a nós, aqui está descrito sim, ó, não saímos a não ser em grupos. Então elas têm, isso também mostra para a gente como que existe graus diferentes, né, de evolução. Elas já conseguem volitar, mas elas não habitam o nosso lar. Elas saem para trabalhar em grupo. Outros têm permissão ou já têm autossuficiência para ir trabalhar sozinho, sem estar com riscos, né, de prejuízo por conta das inferioridades, das vibrações mais pesadas, né? Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. Então, olha isso, ela falando que elas trabalham em grupo, até porque elas precisam do auxílio energético um do outro. Um dá força para o outro. Então, são só aqueles que já se sustentam energeticamente por conta da própria evolução é que conseguem ir sendo eficiente e sem correr riscos. Agora, eles não. Eles precisam dessa harmonia do grupo para que eles possam se proteger, se amparar e ao mesmo tempo serem eficientes. E aqui então já estamos no finzinho do capítulo, né? E sorrindo de modo singular concluiu: no trabalho de assistência aos outros e defesa a nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Então, isso serve para que nós também entendamos muito do que acontece aqui na Terra, né? Muitas vezes a gente dispensa a ajuda, a proximidade de um amigo, de um grupo, e se acha muito autossuficiente, e são quando muitas vezes as coisas acontecem, né? De insucessos, de falhas, ou que nós caímos em prejuízos pessoais. Então, é o que ela está falando aqui, ó, no trabalho de assistência aos outros e em defesa a nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Então, a necessidade de nós nos associarmos, né, a pessoas que tenham a mesma intenção, o mesmo ideal, para poder ir fazer alguma coisa. O trabalho, mesmo que seja no ambiente, né, de trabalho normal, ou na prática de um voluntariado, num trabalho coletivo, assistencial, seja lá o que for. Nós nos ajudamos, porque nós ainda somos muito imperfeitos. Então, nós necessitamos da ajuda dos outros e nós podemos ajudar outras pessoas também a se sustentarem. E isso faz com que essa união faça a diferença, né, nos trabalhos, né, em todo tipo de atividade que a gente se preste a fazer aqui na Terra. E aí termina. Então, esse 30º capítulo, André Luiz aqui já finaliza, o capítulo Em Palestra Afetuosa. Então, uma conversa muito gostosa ali, né, com a Aldonina e com a Cecília, com mais informações, mais notícias, novidades para que a gente possa refletir. Tudo bem para todo mundo? Como é que foi? Alguma dúvida ainda ficou? Mesmo que ainda surjam dúvidas, depois durante a semana, se quiserem no grupo ou mesmo no WhatsApp pessoal, vocês me mandem, tá bom? A gente vai discutindo. Então eu agradeço mais uma vez aí a presença de todo mundo e até a próxima semana.